Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre Jesus, tá bom? Ano passado, na escola de precursores, que acontece lá em Montemor, uma das nossas escolas ministeriais, eu dei uma série de ensinos sobre o livro de Zacarias. Então, basicamente, a gente foi do início ao fim do livro de Zacarias, porque o meu intuito era mostrar a escatologia que existe no livro de Zacarias. Zacarias, ele é um profeta muito maduro quando ele vai falar sobre a escatologia, porque basicamente ele passou, ele está olhando de uma perspectiva que ele consegue olhar para todos os outros profetas que fizeram parte da história de Israel, e ele está basicamente assim, no fim da história do Antigo Testamento. Então, as profecias de Zacarias em relação à escatologia, elas são muito maduras e são muito cronológicas. Então, esse era o meu objetivo. Mas, esse não era o objetivo de Deus. As aulas eu dei e falei sobre escatologia. Mas, na minha leitura, no meu estudo, na minha meditação sobre esse livro, basicamente esse livro é uma grande revelação sobre quem é Jesus. Do início ao fim do livro, você tem incontáveis revelações e fragmentos daquilo que Jesus ele fez e daquilo que Jesus ele vai fazer, obviamente. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre essa revelação que existe no Antigo Testamento sobre o Messias. Tá? Se você olhar para o Novo Testamento, você não vai perceber uma definição muito objetiva de o que significa ser Messias. Você vê que Jesus ele é chamado de Messias, você vê que Paulo e os apóstolos, eles vão partir desse pressuposto de que Jesus ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, mas toda a construção do conceito do que significa Jesus ser Messias, Jesus ser o enviado de Deus, ele se encontra no Antigo Testamento. Então, hoje a gente vai falar um pouco, e na verdade assim, a gente vai olhar para um aspecto, um único aspecto da revelação do Messias que existe no Antigo Testamento. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 3. E a gente vai ler do versículo 7 até o versículo 10. Filipenses 3, do versículo 7 ao versículo 10. Basicamente, o que Paulo ele vai fazer aqui nessa sessão de Filipenses é que ele vai falar não só do propósito do ministério dele. Você vê que tem muitos momentos em que Paulo está defendendo o seu ministério. Principalmente quando você lê a segunda carta à igreja em Corinto, você vai ver que Paulo está constantemente falando, e ele está defendendo, e ele está dizendo que ele recebeu sim uma revelação do Evangelho, mas o que Paulo está fazendo aqui em Filipenses 3 é que ele está defendendo o porquê ele existe. O que ele está fazendo é que ele está defendendo qual é o sentido da vida dele após a experiência que ele teve no caminho de Damasco. Então diz assim: mas o que em mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparada à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Então, Paulo aqui, por duas vezes, ele vai falar sobre
o conhecimento de Cristo, a superioridade do conhecimento de Cristo. É fato que quando nós entramos na vida cristã, nós às vezes nos deparamos com muitos assuntos que às vezes nós nos sentimos coagidos a conhecer. É fato que a vida cristã e o pensamento cristão, ele tem resposta e ele tem uma forma de administrar a vida que toca tudo que nós podemos imaginar. Toca as nossas finanças, toca a nossa vida, da nossa família, toca a forma como você deve gerir um negócio. O pensamento cristão, ele tem resposta para todas essas coisas. Mas, acima de tudo, acima daquilo que nós podemos conhecer, acima de qualquer pensamento que possa ser aplicado à nossa vida, existe algo que Paulo ele vai descrever como algo que é superior, a superioridade do conhecimento de Cristo. Por quê? Porque na nossa vida não existe nada mais importante do que nós termos um contato profundo com a glória de Jesus, com a glória de Cristo. E glória não é simplesmente você ter uma experiência sobrenatural de ver a luz que emana do corpo ressurreto de Cristo. Por mais que você possa ter essa experiência. Quando nós falamos sobre a glória de Cristo, ou a revelação da glória de Cristo, nós estamos falando sobre a revelação do seu caráter. Nós estamos falando sobre a revelação daquilo que pulsa no coração de Jesus. Nós estamos falando sobre uma revelação profunda das afeições de Cristo a nosso respeito, a respeito de todas as coisas. Quando nós conhecemos a Cristo, o poder desse conhecimento é capaz de colocar todas as áreas da nossa vida no lugar. Todos os dilemas, todas as mazelas, tudo aquilo que nós passamos, encontra o seu propósito e encontra o seu valor, na medida que nós nos aprofundamos no conhecimento de Cristo. Paulo, para sua época, talvez se ele seguisse o caminho que ele estava seguindo, ele muito provavelmente se tornaria um dos maiores intelectuais da sua época, um dos maiores conhecedores da lei e da Torá. Mas ele diz que ele entregou tudo isso a nada, para que ele pudesse ganhar o conhecimento de Cristo. O próprio Jesus, quando ele vai identificar a experiência que nós temos a partir da cruz, e ele vai dizer que essa experiência se chama a vida eterna, o estado que nós vamos ver pelos séculos dos séculos. Ele vai dizer que tem um aspecto que é central, que define viver eternamente, que é a possibilidade que nós temos de conhecer a Cristo. Logo, a vida eterna é essa, conhecer a Cristo. Isso significa não só que nós vamos ter um corpo glorificado e não vamos mais morrer, mas que existe uma grandeza, existe uma profundidade no conhecimento de Cristo, que mesmo que nós vivêssemos, e nós vamos viver pelos séculos dos séculos, mesmo que quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, uma mente que vai ter a possibilidade de entender as coisas com muito mais clareza, ainda assim nós vamos precisar de toda a eternidade para conhecer esse Jesus que morreu na cruz do nosso lugar. Então, a nossa jornada, e na verdade assim, a jornada de todos os homens e mulheres que Deus levantou na história da Bíblia tem a ver com isso. Muitas vezes a gente lê a história dos homens, a gente lê a história de Abraão, a gente lê a história de Noé, e a gente acha que eles tiveram um encontro com Deus e basicamente eles receberam uma cartilha para entender quem era aquele homem que tinha falado com ele. Às vezes a gente olha para a história de Abraão e sabe da experiência que Abraão teve
que ele ouviu a voz do Senhor e o Senhor disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, e a gente acha que essa experiência fez com que Abraão conhecesse o Senhor na sua plenitude. Mas quando você observa a história de Abraão, o que você vê? Um homem que saiu de Ur dos Caldeus, que era um lugar extremamente idólatra, mas que ele entra em uma jornada de perceber quem era aquela voz que entrou em contato com ele. Abraão, ele não recebeu uma cartilha que definia, não, Deus é bom, Deus tem alegria, Deus, ele é um Deus fiel. A história de Abraão é conhecida como uma peregrinação pela promessa que Deus fez para ele. Nesse processo ele estava conhecendo quem Deus era. E, obviamente, hoje nós estamos do outro lado da história. Nós podemos ter muito mais conhecimento do que Abraão teve, porque nós temos um livro completo que Deus deixou para nós, mas ainda assim a nossa jornada ela não é diferente. Ainda assim a nossa jornada é caminhar debaixo da promessa que Deus fez para nós e conhecê-lo dia após dia. Nunca nós vamos conhecer quem Ele é suficientemente. Existe uma glória em perceber quem Ele é. Existe uma revelação profunda quando nós olhamos para a história da redenção de Deus e nós podemos perceber que durante toda a história Deus ele foi construindo algo e esse algo é um relacionamento que tem a ver com revelar o seu caráter. Um relacionamento que tem a ver com revelar suas afeições, um relacionamento que tem a ver com revelar a sua glória. Quando eu estava estudando lá o livro de Zacarias, eu me deparei com um autor, e ele é lá do século passado. O nome dele é David Barron. Tem pouco material, na verdade sim, tem um livro dele em português, e o material dele parece que está chegando agora. E ele tem assim um dos melhores comentários de Zacarias que eu vi assim. Mas o David Barron, ele tem um livro que chama, e é um nome engraçado assim, que é Os Raios de Glória do Messias. Mas basicamente o argumento dele é que, porque pensa, o David Barron ele era um judeu, que lendo o Antigo Testamento se converteu no Messias. Então ele diz que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que nós percebemos é que o Senhor ele constantemente ele ilumina a história do povo de Deus com a glória do Messias no meio daquelas coisas. E eu sei que talvez a grande maioria de nós está nesse processo de mais um ano, buscar perseverar em ler a Bíblia, e a gente começa em Gênesis e você está seguindo, provavelmente você está lá em Levíticos, e tem passagens que são complexas de entender. Mas eu creio que se nós conseguirmos olhar para o Antigo Testamento, para o Antigo Testamento e começar a perceber esses raios de glória, nós vamos entender aquilo que cativou o coração de Paulo. Nós vamos entender o que Paulo, porque basicamente essa era a Bíblia que ele lia, o que Paulo viu que encantou o seu coração nesse processo de conhecer quem era Jesus. E um dos aspectos que existe no Antigo Testamento, que ele é citado algumas vezes, é que o Messias, ele tinha a característica de ser o renovo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Ele é o renovo, ok? Então, no livro de Zacarias, isso aparece 2 vezes, em Isaías você tem isso também aparecendo, e no livro de Jeremias. Então, os profetas, quando eles olhavam para o Messias, eles entendiam que o Messias, ele era como um galho de uma árvore em um ambiente árido, que começava a brotar
segundo o plano de Deus. Então eles entendiam, eles olhavam para o Messias, eles criam na promessa de Deus, de que Deus ia enviar alguém para liderar o povo de Deus. E eles entendiam que, por meio do Espírito, obviamente, de que esse Messias tinha uma característica, que ele era um renovo. Que no meio da sequidão, que no meio da adversidade, Deus ia fazer novamente a árvore de Israel brotar, e o nome desse broto seria um renovo para Israel. Quando nós percebemos isso, nós entendemos uma grande parte do caráter de Jesus que ele tem, não só para apresentar para o povo de Israel, mas para a nossa vida. Que Cristo, ele não está descuidado da nossa vida, mesmo que quando nós olhamos para o nosso interior pareça sequidão. Existe uma promessa de que ele é um renovo que brota no meio das adversidades. Ele é um renovo que brota no meio da sequidão. E eu queria olhar com você 4 vezes em que essa expressão renovo aparece na Escritura, para nós podermos então observar um pouco do caráter de Cristo. A primeira passagem está em Jeremias, no capítulo 23, versículo 5 e versículo 6. É interessante que essas 4 percepções do que significa ser o renovo, elas se ligam, e eu gostaria de fazer essa ligação enquanto a gente olha para essas passagens. Elas se ligam com a revelação que cada um daqueles homens que escreveram os 4 evangelhos, elas vão dar para Jesus. Então, Jeremias 23, versículos 5 e 6 diz assim: virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel estará seguro, e este é o nome do que será chamado, o Senhor a nossa justiça. Então aqui o profeta Jeremias, ele vai ligar, e ele vai dizer que esse renovo que é o Messias, ele é um renovo que está ligado à família de Davi. Sem a gente combinar, o Caleb leu a profecia no início da reunião, falando sobre Judá, falando sobre a família que ia originar Davi. E se tratando de Messias, esse enviado de Deus, talvez esse é o primeiro fundamento que nós temos que ter para entender qual é a ação de Cristo na história. De que ele é o renovo de Davi, ele é aquele que foi prometido aos patriarcas, ele é aquele que foi prometido para Davi, ele é aquele que vai se assentar no trono e vai governar todas as coisas. A gente fala muito sobre o reino de Deus e como o reino de Deus se expressa, mas poucas vezes nós buscamos entender o reino de Deus a partir do rei desse reino. A Bíblia descreve esse renovo que vai vir sobre a terra no meio de um período de escuridão e obscuridade, no meio de um período de densas trevas. Um renovo vai surgir de Jacó, um renovo vai surgir da linhagem de Davi. Quando nós olhamos para Jesus como um rei que vem governar todas as coisas, nós podemos olhar para o caráter do Messias e crer que ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. O renovo de Davi fala sobre isso, um descendente que foi prometido para Davi, lá em 2 Samuel. Esse é o homem que um dia vai voltar para reinar sobre todas as coisas. Esse é o homem que vem para ser chamado de a justiça do Senhor.
Então não tem como nós entendermos o Messias se nós não entendermos que o Messias está ligado a ele ser um renovo de Davi. Esse é o fundamento número 1, talvez. Cristo, ele nos salva porque ele está buscando nos inserir numa história que é muito maior do que nós. Uma história que não começou no livro de Mateus, que não começou no Novo Testamento, mas uma história que tem a ver com Abraão, uma história que tem a ver com Davi, uma história que tem a ver com Moisés. Esse é o nosso chamado. A Bíblia diz que nós fomos adotados para a família de Deus. E para entender o que significa Jesus ser o Messias, você precisa entender que ele vem para trazer justiça sobre todas as coisas. E essa justiça, ela não é algo simplesmente do seu interior. Essa justiça, ela é real, ela é física. Essa justiça, ela é militar. Essa justiça, ela é econômica. Essa justiça vai reinar realmente sobre toda a terra. Então, quando o povo do Antigo Testamento pensava no Messias, eles entendiam que o Messias, ele era um renovo para a família de Davi. É interessante que quando você lê o Evangelho de Mateus, Mateus ele está profundamente preocupado a falar sobre o reino de Deus. Mateus ele está preocupado e ele vai gastar o capítulo 1, o início da sua carta, ligando Jesus à descendência de Davi, ligando Jesus à descendência de Abraão. E você vai ver que a linguagem de Mateus tem a ver com uma frase que ecoa no livro inteiro de Mateus, como em nenhum outro livro. E é: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. Por quê? Porque Mateus ele está preocupado em revelar na sua carta a realeza do Messias. Mateus ele quer mostrar que o Messias é esse descendente de Davi, que vem para reinar sobre todas as coisas. O segundo ponto sobre o renovo está lá em Zacarias, no capítulo 3, no versículo 8. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras. Eu trarei o meu servo, o renovo. Então aqui o renovo não é simplesmente alguém que tem uma realidade real, no sentido de realeza, mas é que o renovo ele vem para ser um servo. Isaías 53 vai ecoar isso, dizendo que ele é o servo sofredor. Então o que ele vai dizer é que no meio da angústia de Israel, no meio de um tempo difícil, Deus vai levantar um servo, e esse servo ele vai ser um renovo para a história de Deus. Esse servo ele vai ser um renovo para consolar o coração das pessoas. O Messias, ele deve ser o filho de Davi, porque senão ele não ia ter atributos que estão ligados ao trono de Davi. Mas, para nossa justificação, o Messias ele precisa ser um servo. Para nós entendermos o Evangelho, não basta simplesmente um rei que vem trazer justiça. Porque se Jesus ele viesse simplesmente para trazer justiça, o fato é que ele ia reinar sozinho. Não ia sobrar ninguém. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer.
Porque a Bíblia diz que todos nós somos condenados. Mas a questão é que o Messias, ele não é simplesmente um rei justo que vem reinar. Ele é um servo que vem se entregar pelas pessoas. Ele é um servo que vem nos apresentar qual era o plano de Deus para tirar a humanidade daquele lugar que ela estava por causa do pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele não se apegou no fato de ser igual a Deus e veio como um servo. Sabe o que isso significa? Que nós podemos olhar para o caráter de Jesus e entender que ele não está simplesmente com uma planilha na mão no céu, dizendo tudo que a gente fez de certo e tudo que a gente fez de errado. A gente pode olhar e ter certeza que a cruz de Cristo ela é eficaz para nós hoje, porque esse é um ato amoroso de Cristo em nossa direção. Ele não é só o rei, ele é aquele que vem morrer no nosso lugar, ele é aquele que vem se entregar, como um servo tinha a função de se entregar pelo seu dono. Cristo veio se entregar no nosso lugar, na posição mais humilhante que existia. Quando você lê a história, às vezes a gente tem a tendência de, às vezes, romantizar a história de Jesus. Mas ele nasceu no meio de uma manjedoura. Sabe sabe qual é o ambiente de uma manjedoura? É o lugar onde os animais eles ficam presos à noite, eles fazem tudo o que tem que fazer ali. Não tinha um cheirinho muito bom, sabe? Não tinha conforto. Mas quando nós olhamos para Cristo como servo, nós vemos que esse servo, ele veio nos trazer a coisa mais importante. Nós vemos que esse servo, ele veio nos conectar à realidade de quem Deus é. Hebreus fala que ele, por meio do seu sacrifício, por meio do seu serviço, por meio da sua entrega, ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono de Deus, para que eu e você pudéssemos ter acesso à graça e à misericórdia que se encontra em Jesus. Interessante que você vê claramente isso, e esse é o esforço que Marcos ele tenta fazer no seu evangelho. Em Marcos, você não tem uma genealogia definida. Sabe por quê? Porque um servo não precisa disso. Porque um servo, porque um escravo, porque alguém que vem para servir as outras pessoas em um sentido, ele não tem uma dignidade que pode ser estabelecida por uma genealogia. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe que Marcos ele não está preocupado em falar sobre os discursos de Jesus. Mas ele está preocupado em mostrar como que Jesus era aquele que se compadecia das crianças. Como que Jesus era aquele que se compadecia da mulher do fluxo de sangue. Como que Jesus ele está olhando para a humanidade que está na volta dele, que está se perdendo. E como que ele serve a humanidade por meio de se entregar por ela. Em terceiro lugar, o Messias, ele também é o renovo que está descrito em Zacarias 6, no versículo 12. Então, o Messias, ele é o renovo que está ligado a Davi. E o Messias, ele é o renovo que está ligado a ser um servo. Em Zacarias 6, versículo 12, diz assim: E disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é renovo,
Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real e se assentará no seu trono e governará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita, e haverá paz perfeita entre os dois. Bom, certamente quando nós estamos falando sobre o renovo, a gente nunca vai conseguir isolar uma dessas características quando a gente olha para Jesus. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, quando você olha para esse texto, você vê que o renovo, ele tem um trabalho específico que é reedificar o templo e se assentar para reinar. Mas ao mesmo tempo, Zacarias ele vai dizer que esse renovo ele é um homem. Zacarias vai dizer que o Senhor, ele não é simplesmente um descendente de Davi que vem para governar. Ele não é só um servo que vem para nos trazer a salvação, mas ele é alguém que entende exatamente o nosso dia a dia. Jesus ele diz que ele não tinha lugar aonde reclinar sua cabeça. Você vê em vários momentos que Jesus ele está cansado, ele é aquele que dorme no barco. E Zacarias ele está mostrando para nós que Jesus ele é um homem. Que o sacrifício do Messias não tem a ver com simplesmente nos justificar, mas tem a ver com nos acompanhar na jornada. Tem a ver com ser esse homem que aprendeu pelas coisas que sofreu. Sempre que nós passamos por problemas, sempre que nós passamos por dificuldades, nós podemos olhar para Jesus, porque o que ele fez não é simplesmente morrer na cruz, mas que toda a sua jornada do nascimento até o Calvário nos revela o Evangelho. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós não olhamos simplesmente por uma figura que está assentado no céu, governando sobre todas as coisas, e Ele está lá agora fazendo isso. Mas nós podemos olhar para um Jesus que Ele entende cada processo da nossa vida, que Ele entende quando nós nos ofendemos, que Ele entende o fato de que algumas vezes nós não entendemos o que Ele está fazendo. E eu tenho um versículo que, sim, de vez em quando eu gosto de voltar nele, e eu queria pedir que você abrisse comigo, é Jó, no capítulo 10. É interessante o livro de Jó, que não basta os sofrimentos de Jó e os questionamentos de Jó, Jó ainda tem 3 bons amigos, né? Que era melhor não ter, né? Mas o que acontece aqui no capítulo 10 é que Jó está apresentando seus questionamentos para Deus. Jó está como se despindo o seu interior, ele está falando assim, o quanto eu não entendo o que Deus está fazendo. O quanto eu não consigo perceber na minha vida que o que Deus está fazendo é bom para mim. E ele começa a questionar Deus. Se Deus ele consegue entender o que Jó está passando. E olha só. Versículo 4. Jó 10, versículo 4. Tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Os teus dias são como o de um frágil ser humano. Os teus anos se passam como os anos de um homem. Então, olha os questionamentos de Jó. Ele está dizendo assim, Deus, está acontecendo algo na minha vida, eu estou sofrendo, eu perdi tudo que eu entendia que era você que tinha me dado, eu perdi todos os meus filhos, eu perdi toda a minha saúde. Será que você consegue entender o que eu estou passando? Porque você está no céu. Jó várias vezes ele vai falar sobre a grandeza de Deus no seu livro. Mas
Jó chega nesse momento e ele rasga o coração, dizendo assim: Deus, você tem noção do que eu estou passando? Sabe, você consegue ver como eu vejo as coisas? Você consegue sentir como eu sinto? Por acaso você tem diante de você a realidade de que os seus dias são contados? E a maravilhosa revelação do Evangelho é que Deus responde para Jó, não com uma simples resposta de que Jó ouviu a voz de Deus, mas quando nós olhamos para a história da redenção, Deus responde para Jó encarnando em um ser humano. Deus responde para Jó dizendo assim: eu sei o que é ter diante de mim uma cruz que eu vou enfrentar. Eu sei o que é ter diante de mim, viver uma vida no meio da dificuldade. Eu sei o que é ser um ser humano. Quando nós falamos que Jesus encarnou, isso é a mensagem que nós podemos olhar todos os dias da nossa vida e dizer assim: eu sei que Deus me entende. Eu sei que Deus não está aleatório à minha vida. E quantas vezes nós queremos ser como Jó, e o fato é que às vezes nós devemos ser. Deus, eu não estou entendendo nada. Eu preciso que você aponte uma direção para a minha vida, e o que Deus aponta para nós é a vida do seu próprio Filho. O que Deus traz para nós é que Ele não levou em conta o fato de ser igual a Deus e resolveu viver a vida como um homem. Isso é o esforço que Lucas ele vai ter para descrever Jesus no seu Evangelho. Ele constantemente está preocupado em mostrar a pessoalidade de Jesus. Ele constantemente está querendo mostrar que Jesus, e a igreja passou por isso, de que Jesus ele não era simplesmente sabedoria. Jesus ele não era simplesmente uma heresia que surgiu na igreja depois, dizendo que essa figura de Jesus era gnóstica. No gnosticismo, você vai ver que eles descreviam Jesus como alguém tão santo e puro, que nem tocava os seus pés no chão, porque ele não podia se contaminar. Mas quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê um Jesus que põe a mão na massa. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê um Jesus que ele não tem medo de se abaixar e lavar os pés dos seus discípulos, como se ele fosse o escravo menor de uma casa. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você percebe que Jesus é esse homem que ele não está interessado simplesmente no final da nossa vida. Você vê um Jesus que ele está interessado na caminhada que nós temos dia após dia, e que ele entende cada processo que nós vivemos. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, você não vê um Deus que ele está alheio à dificuldade dos seus amigos. Quando você percebe Jesus como um homem que se compadece de nós, você vê, por exemplo, um Jesus que chora. Um Jesus que não tem medo de passar o luto. Um Jesus que entende o sentimento de Marta e Maria quando perdem o seu irmão. Jesus, ele é um homem. Jesus, ele entende o que nós passamos. E por último, Isaías 4, versículo 2. Descreve mais um aspecto do fato de que o Messias, ele é um renovo que Deus vai levantar. Isaías 4, do versículo 2 ao versículo 4, diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, e o fruto da terra será o triunfo e a glória dos sobreviventes de Israel. E aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, isso é,
todo o que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém, com espírito de juízo e espírito de purificação. Então, entender o Messias é você olhar para Jesus como esse rei que vem trazer justiça sobre a terra. Olhar para Jesus é você entender que Jesus ele é um servo que vem desenvolver o plano de Deus e que vem te conectar com o Senhor. Olhar para o Messias é você entender que Jesus, ele é esse homem que se conecta com a nossa história. Mas olhar para Jesus é também você perceber que ele é o renovo do Senhor. É você perceber que ele é o único capaz de mostrar para nós um caminho que nos dá acesso ao Pai. É você entender que ele é o renovo do Senhor e que ele vem não simplesmente deixar a nossa vida como ela está, mas é um renovo que vem para nos trazer a nova vida que existe em Cristo Jesus. É você entender que Cristo ele é o renovo porque ele vem nos trazer a purificação de todos os pecados. Então Cristo ele não está simplesmente interessado em consolar você. Mas Cristo ele é o renovo, porque quando nós olhamos para a vida e para a mensagem de Jesus, porque quando nós cremos na mensagem do Evangelho, existe todo o poder que nós precisamos para viver uma vida em santidade. Olhar para Jesus como renovo do Senhor, é nós entendermos que não depende das nossas forças, que não tem a ver com as nossas boas ideias. Olhar para o Messias é você entender que não tem a ver com o seu padrão moral, mas tem a ver com o padrão que ele estabelece, mas que ao mesmo tempo ele trilha a jornada do seu lado e ele libera graça e misericórdia para fazer com que você se achegue a Deus e cresça no conhecimento de quem ele é. Olhar para Jesus como renovo, olhar para o Messias como esse renovo prometido no Antigo Testamento, é nós entendermos que à medida que nós cremos na revelação e que nós crescemos na revelação de quem é o Messias, nós vamos encontrar sentido para as nossas vidas, mas nós vamos encontrar toda a força que nós precisamos para trilhar uma jornada que tem a ver não só com termos a glória de Deus, mas expressarmos a glória de Deus para todas as pessoas. Esse é o convite que você aceitou, às vezes, sem nem ter muita clareza. O convite que nós temos na nossa vida é conhecermos quem é o Cristo e sermos satisfeitos em quem Ele é, porque Ele é a única fonte. O convite que nós temos na nossa vida é conseguir depositar fé e esperança de que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O convite que nós temos em Cristo é, assim como Paulo ele falou em Filipenses, que o conhecimento de Cristo tinha a ver com uma justiça que vem pela fé em Deus, que nos posiciona em um lugar onde nós temos acesso ao Senhor, mas também libera uma nova vida para nós. Diante dos nossos dilemas, diante das nossas dificuldades, diante daqueles pecados que atribulam o nosso interior, Deus deu uma resposta que é suficiente, e essa resposta se chama Jesus, o Messias, Jesus, o enviado.
O que nós precisamos, às vezes, é que diante das situações que são apresentadas na nossa vida, às vezes é parar de querer ter uma boa ideia e aprendermos a olhar para o caráter de Cristo. E aprendermos a olhar para esse que promete ser um renovo para o nosso interior. Aquele que promete ser um renovo para a nossa alma. Aquele que promete ser o único que pode preencher o vazio que existe dentro do nosso interior. Jó não tem as suas perguntas respondidas. Enquanto aqueles amigos vão questionando Jó sobre os seus pecados, sobre sua vida, é engraçado que no final, Deus assim, Ele não traz resposta para todas as perguntas que Jó tinha. Mas o que Deus faz é que Ele traz a única resposta que Jó precisava: contemplar o Senhor, conhecer quem Ele é. A maturidade cristã tem a ver com isso. O nosso dia a dia tem a ver com isso. Olharmos para Cristo e absorvermos e percebermos, contemplarmos a sua glória.